Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, como toda tarde, dando início às nossas reflexões do grupo Irmão Célia Lúcius da Escola Jesus Cristo, só que durante esse período da pandemia, de modo virtual. Como preparação para os nossos pensamentos, da nossa reflexão dessa tarde, eu escolhi do livro Antologia da Paz a leitura de algumas mensagens curtas de espíritos diversos que estão aqui, psicografado por Chico Xavier. E eu começo dizendo: o discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por absorver-se na luz divina do Espírito e, ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Emmanuel, e esse texto está no livro Harmonização. Continuando, Emmanuel: o discípulo de Cristo não deve ignorar que se encontra em luta permanente contra o mal em si mesmo e não deve desconhecer que a falência nasce do engano, da insegurança e da vacilação. Mais uma mensagem curta de Emmanuel para preparar os nossos pensamentos. Faze o possível para que não deixes passar um só dia da tua existência sem prestar algum serviço ou auxílio a esse ou aquele ser vivente de qualquer espécie da natureza. É o amor, a luz, que te arrebatará ao assédio das sombras, a verdade que te dissipará as ilusões e o braço amigo que te conduzirá às eminências da grande vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, de todo amor, misericórdia e justiça, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos e de forma muito humilde e simples, Senhor, pedimos que abra os nossos corações, os nossos pensamentos, para que a Tua mensagem seja guardada não só nesse momento, mas guardada em nosso coração para de hoje e sempre, Senhor. Ajuda-nos a perseverar no Evangelho, não na palavra só do Evangelho, Senhor, mas da ação do Evangelho, que demanda de nós perseverança, esperança e, acima de tudo, amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, guarda o nosso coração e te dizemos sempre, hoje e sempre, Senhor, fica conosco, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja. Meus irmãos, a mensagem dessa tarde, ela está presente no livro Sol nas Almas, psicografado por Valdo Vieira e também por André Luiz. Psicografado por Valdo Vieira e ditado pelo espírito de André Luiz. E a mensagem é do número 59, que se chama Irmãos do Contra. Fácil realmente encontrar aqueles que se opõem à marcha natural dos trabalhos de fraternidade, os irmãos do contra. Nós costumamos dizer assim, não sei se falamos irmãos do contra, mas falamos sempre quando alguém discorda ou estamos todos numa conversação e surge um que fala, que a gente diz assim: você sempre é do contra. Aqui André Luiz usa um pouco desse ditado que a gente fala quando alguém vai contra a ideia de muitas pessoas, e ele diz e chama a mensagem e se refere como é fácil encontrar aqueles que se opõem à marcha natural dos trabalhos da fraternidade como irmãos do contra. Não é como alguém do contra, como uma pessoa do contra, mas como um irmão. Então isso já demonstra a necessidade de olharmos o outro sempre com muito carinho, com muito nos colocarmos no lugar do outro, com muito sentimento de alteridade, ou seja, estar no lugar do outro. E ele diz assim: não nos reportaremos, no entanto, a eles
os irmãos do contra, como quem abre com portas as sugestões de fracasso, mas sim para analisar o pessimismo e as consequências graves que lhe dizem respeito, ao modo de quem examina o perigo de doença determinada no comportamento dos enfermos que a manifestam. Então ele começa aqui, dá continuidade e explica assim para a gente. Olha, quando nós vamos nos referir aos irmãos do contra, não estamos aqui nos referindo àqueles que invocam o fracasso, mas para analisar o pessimismo e as consequências graves desse pessimismo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas ações. E ele faz uma comparação, faz uma analogia, como se nós estivéssemos analisando esses irmãos do contra como perigo de doença determinada no comportamento daquele enfermo, de um ser enfermo e que se está a manifestar. Ele fala, sugestões por adversários potenciais de tudo e de todos. Prematuros na opinião, revelam-se tardos na ação. Então ele diz que os nossos irmãos do contra são prematuros na opinião, ou seja, são aqueles irmãos, precipitados, que emitem uma opinião de forma precipitada, sem pensar. Ou seja, eles são rápidos ao emitir. E ele, na contramão, diz assim, esses irmãos prematuros, no que eles acreditam, o que eles pensam, são lentos, são tardos na ação, na prática, no dia a dia, no trabalho. Revoltam-se ante a conformidade produtiva e resignam-se à frente dos excessos que destroem a existência. Esses irmãos são aqueles que têm um nível de paciência, não sei se paciência é a expressão correta, mas é aquele que não questiona muito aquilo que destrói, faz parte da vida, né? Ou seja, ele se resigna, ele se acomoda, ele diz que não tem jeito aos excessos da vida de cada um de nós, da vida minha, da vida de qualquer outra pessoa, e esses excessos são tão fortes e a gente diz, gente, isso faz parte. Faz parte. A queimada faz parte. A pandemia faz parte. Para quê? Isso aí já é esperado. Morrer? Vamos morrer um dia. Então, muitos desses que questionam outras coisas, diante de excessos que poderiam ser controlados e debelados, se resignam a isso, como se fosse algo normal e comum. Não fazem sacrifícios, mas sacrificam a si próprios, sacrificando outros. Muito interessante essa frase, porque os irmãos do contra não faz sacrifício, mas parece contraditório, ele não faz sacrifícios pelo outro, não faz sacrifícios para alcançar alguma coisa, mas sacrificam a eles mesmos. Trazem para eles dores, muitas vezes desnecessárias, e, diz André Luiz, acabam, em consequência, sacrificando o outro, ou os outros que estão ao seu lado. Esquecem o lado bom do passado, para se acomodarem ao lado pior das próprias recordações. Essa é uma outra questão também, que os irmãos do contra normalmente acabam dando muita ênfase a problemas anteriores ou até problemas do cotidiano e esquecem de determinadas coisas muito importantes, pequenas coisas que se tornam grandes coisas na vida, né? E ficam amarrados e repetindo lamúrias que precisam ser esquecidas, vencidas, obstáculos que existiram, mas que já passaram.
mas que toda vez retornamos a essa questão, ao passado que doeu, e não nos prendemos ao passado feliz e alegre. Afligem os aflitos, desajudando os semelhantes necessitados, e exige que os mensageiros das esferas superiores se lhes façam servidores atentos. Veja bem isto. Aqui André Luiz diz que esses irmãos do contra afligem aqueles que já vivem na aflição. Em contramão, na contramão, ou em contrapartida, exige que o plano espiritual atue de forma enfática para resolver os problemas de quem tem aflições, ou até os nossos próprios problemas. Então, olha o perigo de nos perdermos, de não ajudarmos aqueles que precisam e acharmos que quem mais tem que fazer isso, ou somente tem que fazer isso, são os benfeitores espirituais. E aí André Luiz coloca e chama a atenção desses irmãos do contra, que é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Bem-aventurados os aflitos, né? E se buscarmos a oração de São Francisco, de fazermos um instrumento de paz, de alegria, de fé, de esperança, é não afligir os aflitos e não esperar só pelo plano espiritual para que ele atue, mas que cada um de nós se junte a essa falange de amigos, esse grupo de amigos, esse conjunto de benfeitores que nos apoiam a cada momento, para cada um de nós fazermos a nossa parte. Ele diz: se admitem algo, frequentemente admitem o inadmissível. Normalmente contraditórios contradizem qualquer projeto edificante. Voltamos lá no primeiro momento da nossa reflexão, quando eu disse assim, quando às vezes um grupo está reunido e todos estão concordando, sempre vem um que a gente fala assim, fulano, você é do contra. Esse é o exemplo aqui. Ó. Normalmente contraditórios contradizem qualquer projeto edificante. Vão contra qualquer projeto que possa fazer diferente. Então, não fazemos a parte que nos cabe e, mais do que isso, criamos problemas para projetos, para ideias que são não só inovadoras, mas que são projetos que vão poder ajudar o outro, ajudar os aflitos, ajudarem aqueles que mais precisam, que têm fome, que têm sede, não só do amor de Deus, mas fome e sede do alimento material. Continua dizendo, com ideias pré-concebidas, impugnam as ideias novas. Então, aquelas pessoas que também já estão prontas e que não admitem nada que seja novo. Não é viver na tradição, não é alimentar e respeitar o passado de cada um de nós, mas fecharmos as portas para aquilo que possa ser modificado. Vejam bem, se hoje nós estamos aqui falando de modo virtual, conversando de modo virtual, estudando o Evangelho de modo virtual, é porque em algum momento a humanidade permitiu que inovações existissem. Talvez alguns anos atrás, algumas pessoas nem tivessem acesso à internet. Pessoas que entram e acessam nossos estudos, as nossas reflexões, ou que têm acesso a outras matérias, notícias, não só aproveitando o modo virtual, né, usufruindo dos benefícios que o mundo virtual nos oferece, de questões que diz respeito à nossa religiosidade ou à nossa espiritualidade, mas questões diversas, variadas. Podemos ler hoje de forma virtual, podemos nos comunicar de forma virtual, podemos mandar notícias de forma virtual. E isso só ocorreu porque a humanidade permitiu essas inovações, não negando o passado. Quando falta luz, gente, precisamos da vela. A vela continua a existir.
ela continua a ser vendida. Mas se podemos ter a luz, não vamos acender a vela. A vela é importante, foi importante e será sempre importante quando precisarmos de uma luz que não podemos ter hoje, no modo da energia elétrica. O modo virtual é muito importante, mas cada um de nós que está aqui presente, tenho certeza, está esperando o momento em que nós receberemos a notícia que a Escola Jesus Cristo, em especial, retornará às suas atividades presenciais. Olha que notícia maravilhosa será essa. Mas enquanto isso não vem, estamos nos permitindo a uma inovação, que é a inovação das tecnologias da informação e da comunicação. Crônicos no desânimo respiram em regime deficitário, seja qual seja a direção que adotam nos caminhos da experiência. Então veja bem, esse enfermo aqui, que é como André Luiz intitula os irmãos do Contra, eles estão com uma doença crônica, a doença do desânimo, da falta de esperança, da alegria de viver, de acreditar no Deus Criador de todas as coisas, no Pai bondoso, justo e misericordioso. Então eles respiram, diz André Luiz, em regime deficitário, como se esta doença crônica do desânimo tirasse o ar, debilitasse o homem no ar que ele respira, que ele diz, respiram em regime deficitário para qualquer rumo que eles caminhem. Exibem vozes acariciantes tão somente quando o embalo ruína. Olha que tristeza é isso. É a gente ouvir alguém falando manso para embalar ruína. Ruína é algo quebrado, desfeito. É algo que precisa ser reconstruído. É algo que é sinônimo de uma tristeza. Uma casa em ruína é uma casa que se ruiu, que se quebrou, que não se pode mais viver. E falar de forma mansa para dar uma má notícia, e essa má notícia, quando ele fala tão somente quando embalam ruínas, é falar uma tristeza como se fosse algo bom de se falar. Embalar uma ruína, embalar uma tristeza, é como se fosse um presente muito negativo. Não vem a noite que se esvai quando nasce o dia, mas salientam as primeiras nuvens que tisnam no alvorecer. São incapazes de perceber que a madrugada, depois da madrugada, já vem o sol. E o sol é um momento muito rico, porque significa que mais um dia está nascendo e que, portanto, cada um de nós tem mais um dia de oportunidade, de transformação, de melhoria interior. E esse que tem uma crônica no desânimo não consegue nem ver a luz que nasce, não percebe isso. A madrugada é fechada para ele. Vigilantes no personalismo negativo, um crônico, uma doença crônica no desânimo, essa pessoa está sempre viva, alerta no personalismo negativo, na presença negativa, no irmão do contra. Invertem atitudes e intenções das pessoas como se confundissem deliberadamente os frutos das árvores. Veja bem, a tristeza deste indivíduo, desse homem, dessa mulher, desse jovem, é tão presente na vida dele que ele consegue, inclusive, transformar algo bom e contar uma história como se aquilo fosse uma verdade. Como se num pé de maçã eu estivesse colhendo uma laranja e eu acreditasse nisso. Eu dissesse, olha, esta é uma laranja. Veja bem, isso aqui é uma laranja. Quando, na verdade, nunca foi uma laranja. Então, o crônico no desânimo, na tristeza, é capaz de inverter uma ideia, inverter uma ação,
inverter as intenções das pessoas, não que ele seja ruim. Nós não estamos aqui falando na maldade. Nós estamos falando aqui em pessoas, no homem enfermo, na mulher enferma, que se apresenta como uma pessoa do contra, não, como um irmão do contra, que precisa ser abraçado, que precisa ser trazido para perto, que precisa da aproximação daqueles que vivem numa outra linha, num outro caminho, né? Numa outra, não há sinergia, então é preciso trazer, é um outro tom, é um outro tom. Quando nós buscamos no rádio a sintonia, às vezes tem aqueles chiados, e o chiado nos entristece. Mas o que a gente faz? A gente vai buscar no rádio a melhor sintonia. Então, cada um de nós pode ter irmãos do contra. Irmãos do contra que ficam alertas o tempo todo para reverter casos que são bons e positivos. Para a infertilidade no bem, tornam-se férteis no mal. Olha que coisa triste. Esse irmão do contra, para tornar um bem sem raiz, sem poder crescer, viram-se férteis no mal. A tristeza é tão forte, a falta de esperança é tão forte, que se retroalimentam desse momento e são capazes de transformar, como disse antes, o vigilante do personalismo negativo é capaz de reinverter uma situação. Um momento de alegria pode ser visto por ele como um momento de tristeza. Olha, nós estamos enganados, não é bem assim a história. E terminando, André Luiz vai falando assim: e apenas coerentes com a própria incoerência. Cuidam do corpo, mas descuidam da alma, do espírito. E vezes renascem de novo para morrerem sob velhos enganos. Olha aqui, irmãos que precisam de apoio. Porque a negatividade e a tristeza está tão presente no coração dessas pessoas. Ele diz, cuidam do corpo, muitas vezes até se alimentam, cuidam, tomam remédio, medicamentos, mas descuidam de um dos pontos que mantém o nosso corpo vivo, porque uma pessoa em paz vive. No livro Antologia da Paz, que é de Espíritos Diversos, que eu escolhi algumas das mensagens, a primeira mensagem é de Emmanuel e ele diz assim, só para fazer uma analogia e trazer para vocês o exemplo claro do que Emmanuel nos coloca. Ele diz assim, no livro Antologia da Paz, primeira frase, sem paz não há segurança. Então, o indivíduo triste não tem paz. Ele pode alimentar o corpo, ele pode vestir o corpo, ele pode cuidar do cabelo, ele pode ter a preocupação nesse momento de pandemia, né, de pintar os cabelos, cuidar, fazer plástica, segurar aqui, segurar ali. Não estou fazendo nenhuma crítica a isso, preste bem atenção. Não estou fazendo e não devemos fazer esse tipo de crítica. Mas nós não podemos só cuidar do nosso corpo. É importante que a gente alimente o nosso espírito de coisas boas, porque, diz Emmanuel, sem paz não há segurança. E sem segurança nós não estamos vivendo bem. Não podemos cuidar do nosso corpo físico, que é é um instrumento que Deus nos dá de crescermos internamente, melhorarmos a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, vivermos em paz. E só com paz é que teremos segurança. Nada mais vai nos garantir segurança na nossa vida se nós não estivermos em paz. Em paz com cada um de nós, dentro de nós, e em paz com o nosso próximo. E aí é que André Luiz vai nos surpreender com esta mensagem. Porque
até esse parágrafo, ele vai falando dos irmãos do contra, sempre eu e vocês olhando para o outro. Olha como ele vira o jogo para nós e diz assim: estudemos nossas vidas para verificar por nós mesmos quando nos identificamos com eles e quando nos situamos junto deles, prejudicando o curso das boas obras. Olha que sabedoria, que exemplo, que ensinamento para todos nós. Nós costumamos olhar e sempre apontar o irmão do contra. Aliás, nós nem denominamos o do contra como irmãos. E André Luiz vai enumerando uma série de características desses irmãos do contra. Quando nos 2 últimos parágrafos da mensagem, ele nos diz: cuidado, estude a vossa vida para verificar por nós mesmos, não precisa que ninguém nos diga, por nós mesmos, quando nos identificamos com os irmãos do contra. Quando nós estamos nos situando junto deles, alimentando o ser do contra, alimentando essa tristeza, alimentando ideias preconcebidas, alimentando esse desânimo, alimentando a enfermidade do irmão do contra. E observando, continua ele, construtivamente os nossos irmãos do contra sistemático, por hospedeiros do pessimismo, que ousaremos classificar qual ameaçadora virose mental. Imunizemo-nos no cultivo da paciência invariável, oferecendo a todos eles o concurso da oração silenciosa por apoio invisível e o serviço incessante por remédio oportuno na farmácia do bem. André Luiz nos dá aqui, e um livro chama-se Sol nas Almas. Esta mensagem dos irmãos do contra trata das pessoas que não têm a luz nas almas, não têm o sol. O sol irradia energia, nos oferece energia. O nosso corpo precisa de sol, vitamina D. A vitamina D é importantíssima para todos nós. E precisamos tomar o sol, fora os medicamentos que são necessários. Então o sol revigora o nosso corpo. Agora, o sol nas almas significa, como André Luiz colocou, a oração. Buscamos a farmácia do bem, o remédio para o desânimo, para a tristeza, para o cultivo do contra, que nós podemos estar, inclusive, alimentando cada vez mais esse irmão do contra. Só existe um remédio, a oração, que não se encontra nas farmácias, mas que se encontra na farmácia do bem. E a farmácia do bem é o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Antes de terminarmos a nossa reflexão, estou tirando um minutinho. Hoje é 16 de novembro, é dia 16 de novembro. E no dia 16 de novembro é um dia em que nós da Escola Jesus Cristo temos que lembrar de uma pessoa muito querida. Eu fui jovem da Escola Jesus Cristo, né? Entrei praticamente na mocidade, que recebe o nome de Mocidade Maria Zenite. Então os meus pensamentos hoje de amor, de gratidão, de muitas bênçãos para esse espírito tão lindo que se chama Maria Zenite Peçanha, que se aqui estivesse viva, estaria fazendo 97 anos. Né? Ela chegou muito nova na escola, aos 9 anos, participou das aulas de evangelho, foi uma evangelizadora, foi um exemplo vivo do amor, de como se pode buscar na oração e na ação do bem os remédios para os irmãos do contra. Então hoje os meus pensamentos
né? E peço que todos vocês também voltem os seus pensamentos na nossa oração para Zenite, que é assim que a gente sempre chama o Zenite, para Maria Zenite Peçanha, que hoje estaria fazendo 97 anos, que ela possa receber todos os nossos pensamentos de carinho. E eu termino com uma mensagem de Carmen Simira, que ela tanto amou e que tanto declamava, né? E lia os livros de Carmen Simira, uma mensagem que está no livro Poetas Redivivos, Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier, que se intitula Quem Escreve. Quem escreve no mundo é como quem semeia sobre o solo fecundo. A inteligência brilha, sempre cheia. De possibilidades infinitas, planta uma ideia qualquer onde te agitas. Semeia essa ideia pecadora ou santa, e vê-las-á a todos extensiva. Multiplicar-se milagrosa e viva, sem tanger as feridas e as arestas, conduze com cuidado a a pena pequenina em que te manifestas. Foge à volúpia das maldades nuas, não condenes, não firas, não destruas, porque o verbo falado muitas vezes é disperso pelo vento que flui da fonte do universo. Mas a palavra escrita guarda a força infinita, que traz resposta a toda sementeira em frutos de beleza e de alegria, ou de mágoa sombria para os caminhos de uma vida inteira. Carmen Simira. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, Senhor dos nossos corações, Senhor de nossa paz, guia dos nossos caminhos, de nossas mãos, nosso apoio infinito. Agradecemos, Senhor, todos os seus exemplos, seus ensinamentos, a sua presença viva em nossas vidas. Agradecemos o seu amor infinito para com todos nós. Te rendemos graças, Senhor, hoje e sempre, para sempre, Senhor. E te imploramos, ajuda-nos a perseverar, a esperançar e termos nos nossos pensamentos, em nossas orações e, Senhor, em nossas ações, a prática do bem, hoje e sempre. E nos despedindo, Senhor, pedimos licença e te pedimos mais uma vez, fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja.